Uma molecada de 7 anos de idade, 8. E eu peguei aqueles moleques com uma raiva, levei na casa da mãe e já fui xingando a mãe. Aqui, ó, sou irresponsável, teu filho tava na porra da boca de fumo, né? E a mãe ficava me olhando. Moço, o que eu faço com meu filho dentro de casa? Ele sai e vai pra boca de fumo. E aí eu tenho um outro ponto de mudança no Rio de Janeiro, que são as UPPs. Uma política pública que eu fui lá para a Rede Globo. Você era secretário, você estava preocupado com a Cracolândia e eu estava lá fazendo o jornal do RJTV ao vivo, né? E eu ia para a televisão, às vezes, aplaudir lá o PP, a UPP na Manguinhos, foi aplaudida, eu torcia. Mas, Bethlen, de fato, a explosão da violência na região dos Lagos, em Angra dos Reis, em São Gonçalo, principalmente, ela está muito atrelada ao início das UPPs. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil realizaram prisões na Ponte Rio-Niterói no mesmo tempo que a gente estava tomando conta das favelas. Hoje a gente percebe que a UPP, que eu aplaudi, que o Beltrame ficou em evidência, né? A gente percebe que ela poderia ter sido feita ocupando o território e realizando prisões. Esse para mim foi o grande problema. Então hoje existe... Foi um espanta-brasa. Exato, e foi um espanta-brasa que causou um caos do Rio de Janeiro. Favelas de Cabo Frio que não tinham fuzil, favela em Angra dos Reis que não tinha fuzil, favela em Itaboraí que não tinha fuzil, sabe? Então tem alguns pontos, e sempre relacionado a políticas públicas equivocadas. E eu percebi ali em um momento o Pezão querer ser candidato a governador, aí começou a anunciar mais o PP, né? E não tinha mais efetivo, não tinha concurso público, não tinha colete à prova de bala, não tinha viatura, não tinha rádio, né? E lembro também você vai lembrar, de uma capa do Globo, o Beltrame se referindo ao Sérgio Cabral como meu amigo, meu companheiro Sérgio Cabral, né? Não, o Cabral é governador, o Beltrame é secretário, né? Nada de, né? E o Beltrame reclamando da falta de apoio de políticas sociais e educação, né? Foi capa do Globo. Como se o Beltrame dissesse, estou sozinho nessa guerra, e realmente estava. Lembra que as primeiras UPPs na Cidade de Deus... A primeira foi no Dona Marta, né? Mas as primeiras, teve aquele caminho. A UPP da Cidade de Deus, ela fugiu um pouco da rota, porque o comandante do batalhão 18º ocupou e resolveu bancar uma ocupação e deixou o governo estadual sem jeito. Já que está ocupado, vamos montar a base. Lembra que as primeiras UPPs, elas chegavam desacompanhadas da Conlurb, da Rio Luz, né? Aí depois, em Manguinhos, começou um processo de integração do Cabral com o Eduardo Paes. Você via a prefeitura chegando junto. Mas eu tenho uma mágoa também em relação ao alemão. O Eduardo Paes lançou aquelas escolas municipais na Maré, que elas são de período único, né? Elas começam de integral, manhã. isso. Puxa vida, a Maré não estava com o PP, o alemão estava. Será que o Eduardo Paes não podia ter aproveitado o êxito do Beltrame de ocupar o alemão e colocar a escola no alemão, sabe? Aquilo sinalizou para mim que, apesar de pertencer ao mesmo partido político, o MDB, o Cabral estava indo nessa direção e o Eduardo Paes estava indo nessa, sabe? Eles podiam ter integrado as políticas naquele momento. Era muito importante para o UPP do alemão dar certo, que a escola integral fosse acompanhada. Porque aquela garotada ali, ela realmente continuou transitando na favela ali. O Bethlen, um dia eu contei também desculpa repetir, mas são histórias que eu gosto de contar. Eu era do BOP, eu fui a Manguinhos por volta de talvez por volta de umas 11 da manhã do mês de janeiro, né? Um calor da porra em Manguinhos, né? E nós corremos atrás dos bandidos armados com fuzis e tal, e a garotada ficou na boca de fumo. Uma molecada de 7 anos de idade, 8. E eu peguei aqueles moleques com uma raiva, levei na casa da mãe e já fui xingando a mãe. Aqui, ó, sou irresponsável, teu filho estava na porra da boca de fumo, né? E a mãe ficava me olhando. Moço, na televisão não tem desenho animado, né? A escola não tem aula em janeiro. O que eu faço com meu filho dentro de casa? Ele sai e vai para a boca de fumo. Aí eu pensei no seguinte, algum político brasileiro pensou em proibir a propaganda de brinquedo na televisão aberta. Aí a Rede Globo tirou os desenhos animados. Tirou lá a Família Dinossauro, tirou o que fosse lá, não sei o que, TV Colosso, né? O SBT tirou o Chaves, o Pica-Pau, né?
Aí você liga a televisão no Brasil, na década de 90, você só tem Ana Maria Braga ensinando a fazer bacalhau, lasanha, aquela porra toda. Aí o moleque, o que eu vou fazer em casa? Aquele cubículo, um inferno no mês de janeiro, ele vai pra boca de fumo, porra. Tá tudo certo. Né? Então a gente exigia de uma mãe que deixasse o filho em casa, mas hoje em dia tudo bem, a mãe vai dar um tablet pro filho, vai conectar a internet, o filho vai ficar ali fazendo uma atividade na internet, talvez vendo um desenho animado, talvez... Naquela época não tinha nada. E eu conversava também com os colegas sobre os arrastões. Você pegou muito isso em Copacabana, aqueles arrastões, aquela turma pulando a roleta do 472. No período que eu estive na ordem pública, nós não tivemos nenhum arrastão em Copacabana, nenhum. Pode pegar o ano. 2009, 2010, não teve Era choque de ordem mesmo. O cara viu a presença da polícia. Organizamos tudo, botamos 300 guardas municipais na praia. Pô, eu não sabia desses dados. Organizamos tudo. Não sabia desses dados. Parabéns. Mas você vê que a garotada pula o 472? Como é que eu vou proibir um moleque de 15 anos no verão do Rio de Janeiro? Ó, seu maluco, vai passar o verão inteiro na favela pegando sol e morrendo de calor, viu? E vai ficar do lado do traficante ainda por cima no campinho. Que eles ficam tudo no campinho. Esse moleque falou, não, eu vou pra praia. E pra ir pra praia, um moleque de 15 anos, 14, ele vai gastar 2 ônibus pra ir e 2 pra voltar. Se ele beber um mate-leão, não vai beber mate-leão nenhum, ele vai pedir uma água na padaria, ele vai gastar só pra ir pra praia aí na faixa de R$20 por dia. No final da semana ele vai gastar R$140 pra ir pra praia. No final do mês ele vai gastar aí R$600 pra ir pra praia. É evidente que ele não vai, ele vai pular roleta. Então, assim, será que a prefeitura, durante o verão, não consegue estender para o aluno da rede pública, repito, para o aluno da rede pública, a possibilidade de ele ir para a praia sem pular roleta, né? Não sabe quanto vai custar essa porra? Porque se eu consigo evitar que o garoto pule a roleta, ele já não chega na praia naquele frenesi, sabe? Ele já não chega na praia cometendo... Ele já não chega na praia fora da lei, né? Exatamente isso. É o conceito da lei. É o que eu digo, eu sempre disse isso. Nós temos no Rio de Janeiro uma tolerância com a desordem, uma cultura da desordem.